Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem começamos a ver aqui o item 15. E nesse item 15 ainda está Kardec abordando. É o capítulo que fala sobre a moral estranha, e Kardec está abordando sobre a passagem que Jesus nos trouxe sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Então aqui no item 15, nós ainda estamos no item 15, não terminamos. Kardec nos fala sobre, com a chegada do cristianismo, nós estamos aqui, não é? Reencarnando há séculos e séculos. Nós, espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações, utilizamos a mensagem do cristianismo para subjugar, para dominar, e muita violência foi perpetrada em nome do Cristo nos movimentos religiosos. Então, agora, Kardec nos faz uma pergunta, porque vamos ver aqui a última frase desse parágrafo, que é bem o primeiro parágrafo do item 15, foi o que vimos ontem, o primeiro parágrafo do item 15. Termina assim: é um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeu mais atos de atrocidade e de barbárie do que essas guerras religiosas. Então agora Kardec nos faz uma pergunta. Foi por culpa da doutrina do Cristo? Então foi por culpa da doutrina do Cristo que se perpetrou tanta violência? Não, certamente. Porque ela, a doutrina do Cristo, condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez aos seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente religioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Estamos lembrando aqui de uma passagem em que João e Tiago, irmãos, que eram jovens e muito, vamos dizer assim, impulsivos, chegam a Jesus e falam assim: Senhor, andam falando de ti, quer que os matemos? Perguntam ao mestre. E Jesus responde imediatamente: não, eu vim para salvar, não vim para matar. Não é? Isso nos faz lembrar muito aqui quando vemos essas palavras de Kardec, relembrando a doutrina do Cristo. E ele continua nos dizendo: e lhes disse ainda, ou seja, Jesus aos discípulos: quem matar pela espada perecerá, ou seja, morrerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Ou seja, paixões de domínio, do poder mundano. Como eu tenho poder. Quanto que o homem não faz por causa deste poder mundano, não é? Ainda hoje vemos pessoas fazendo coisas realmente extremamente reprováveis por causa desse poder mundano que fica na lápide, não é? Não levamos isto para lugar nenhum. Então é inglório qualquer tipo de ação
que fira as leis de Deus, porque realmente só nos traz dissabores, não é? Para a vida. Mas fulano viveu até o fim, e nunca pagou pelos seus crimes. Fim de quê? A morte física não é fim de nada. A vida continua. E aí vamos levando a nossa conta para ser saudada, né, de alguma forma, em algum momento, de acordo com a justiça e a misericórdia de Deus, não é? Então Kardec nos lembra sobre a questão da espada. A responsabilidade não é da doutrina do Cristo, mas daqueles que a interpretaram falsamente, dela fizeram um instrumento para servir as suas paixões, como já lemos. Daqueles que ignoraram estas palavras, meu reino não é deste mundo. E às vezes pensamos, será que as pessoas realmente não acreditam em nada que Jesus falou para usar o nome de Jesus para se beneficiar materialmente? Porque realmente pensamos aqui que é não acreditar em nada, não é? Porque é muito grave usar a religião para perverter vidas e mentes alheias e corações. Kardec, então, finaliza o item 15 com um parágrafo que diz assim: Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer. Mas essas coisas eram inevitáveis porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Então, tudo isso aconteceu e diz Kardec que não poderia ser diferente. É como nós tentarmos evitar que crianças, na hora do recreio, brinquem de determinada maneira, de bola, e façam o que fazem porque são crianças e é assim que agem. Então nós, quando inferiores moralmente, fazemos escolhas de espíritos inferiores moralmente. Erramos. Fatalmente erramos. Porque vamos aprender, estávamos até lendo uma tirinha muito inteligente. Tirinha é aquelas figurinhas, não é? Em que um discípulo chega para o mestre e pergunta como conseguir, como não errar. Olha só. Como não errar? Como fazer boas escolhas? E aí o mestre da tirinha responde: com sabedoria, adquirindo sabedoria, nós fazemos boas escolhas. E o discípulo pergunta: e como eu adquiro sabedoria? E então o mestre responde: fazendo más escolhas. Interessante, não é? Porque como vamos aprender que nossa escolha equivocada, errada, imatura, infantil, é tudo isto? Pelas consequências que vão vir depois que eu as fizer. Então as consequências virão e não é uma boa escolha, porque olha só, olha a consequência. E às vezes ela se repete várias e várias vezes para que eu volte a sentir a força da sua repercussão negativa, né, do seu efeito negativo, até que uma hora lá eu me dou conta que realmente é a consequência da minha escolha, é isso que está errado. Se eu mudar a escolha, eu mudo a consequência. E aí eu começo a melhorar. E é aí que entra a sabedoria. Mas realmente, nesse processo de ensino-aprendizagem moral, se verifica da mesma forma, por ensaio e erro, como na escola. Kardec, então, continua dizendo que essas coisas que aconteceram eram inevitáveis porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente.
Exatamente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força. E por que ele fala 18 séculos se já passou 2000 anos? 20 séculos? Ora, porque estamos em 1864. 1800 anos. É exatamente isso que ele está dizendo. É 18 séculos. Por quê? Aí ele faz a pergunta, por quê? Né? Seria preciso que o cristianismo, ele afirma, seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar a sua força, como verdade que é. Porque, malgrado, quer dizer, embora todo mal cometido em seu nome, em nome do cristianismo, tanto mal foi cometido, ele, a doutrina do Cristo, não é? Ele, o cristianismo, ela, a doutrina do Cristo, saiu puro de tudo isto. Jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que do cristianismo abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Então, para vivermos bem o cristianismo, precisamos entendê-lo bem. Não é? No item 16, desculpa, bati com a mão na mesa. No item 16, Kardec nos diz: quando Jesus disse: não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, que é exatamente o subtítulo dessa parte do capítulo que ele está estudando conosco, nós estamos estudando com Kardec. Então, quando Jesus disse: não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creais. Então, Kardec está, vamos dizendo, dando uma explicação para as palavras de Jesus. Quando ele disse isso, Jesus, é como se ele dissesse: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela, o cristianismo, conduzirá a lutas sangrentas. E realmente foi isso que aconteceu. Das quais meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo, para nele destruir as más ervas, E tenho pressa que se acenda esse fogo, para que a depuração seja mais pronta, mais rápida, porque nesse conflito a verdade sairá triunfante à guerra. A verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo sucederá a luz da fé esclarecida. Vamos parar antes de continuarmos, apenas para vermos aqui que essa figura do fogo é sempre, como diz aqui Kardec, a figura da depuração espiritual, não é? É o sofrimento que advém e que depura, como nós falamos lá no início, o nosso entendimento através das consequências das nossas más escolhas, não é? Vem a dor, para que despertemos para a necessidade de mudança na qualidade das nossas escolhas. E ele continua dizendo: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas,
quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. E é aí, amigos, que entra o Espiritismo. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva à perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão que estão os seus verdadeiros. Os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro mundo. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que eu, o Cristo, vos ensinei. Muito bem, passamos um minutinho, mas chegamos aqui ao final do item 16 do capítulo 23, Estranha Moral. De estranha não tem nada, mas precisamos perceber o real sentido espiritual das palavras de Jesus. E temos aqui a doutrina espírita a nos ajudar nesse sentido. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.